Deputado Francisco Tenório, para a chamada dos senhores deputados. Vim abrir a sua cadeira aqui para você. Tudo bom? Quatorze deputados presentes, senhor presidente. Aproveito para solicitar que passe a assinatura eletrônica, senhores deputados. Deputado Paulo Dantas, para a leitura da ata da sessão anterior. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Aos 31 dias do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, ocupando a primeira secretaria, Bruno Toledo, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Cabo Bebeto, Davi Maia, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo e Tarcísio Freire. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. Foi lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei 500/2021, do deputado Ronaldo Medeiros, que cria o Conselho Estadual de Defesa e Proteção Animal do Estado de Alagoas. É encaminhado a segunda e sétima comissões. Projeto de lei 501/2021, do deputado Davi Maia, que inclui o Código de Bem-Estar e Sanidade de Cães e Gatos no estado de Alagoas, que dispõe sobre a proteção e defesa dos cães e gatos e da outras providências. É encaminhado a segunda e 11ª comissões. Indicação 858 e 860/2021, deputado Cabo Bebeto. Indicação 861/2021, do deputado do Ronaldo. Requerimento 722/2021, subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros, solicitando a distribuição do projeto de lei número 675/2018, do dia 5 de dezembro de 2018, que considera de utilidade pública a Liga dos grupos de Bumba Meu Boi de Maceió. É discutido e aprovado o requerimento 725/2021, subscrito pelo deputado Ricardo Nezinho, solicitando moção de pesar pelo falecimento do senhor Demor Vanderlei, chefe da Guarda Municipal da cidade de Cacimbinhas. É discutido e aprovado o requerimento 726/2021, subscrito pelo deputado do Ronaldo, solicitando voto de pesar em virtude do falecimento da senhora Elita Teixeira Vasconcelos, ex-primeira-dama de Tanque d'Arca. Projeto de decreto legislativo número 07/2021, do deputado Cabo Bebeto, que dispõe sobre a sustentação parcial do decreto governamental número 73.650, de 15 de março de 2021, nos termos do artigo 79, 15, da Constituição do Estado de Alagoas e da outras providências. É encaminhada a segunda comissão. É discutido e aprovado o requerimento sem número, subscrito pelo deputado Bruno Toledo, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão extraordinária para a primeira discussão do projeto de lei ordinário 473/2021 e do projeto de lei complementar 83/2021. Não havendo oradores inscritos, passa a votação em primeiro turno. É discutido e aprovado o requerimento sem número, subscrito pelo deputado Davi Maia, solicitando inclusão na ordem do dia da discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei ordinário número 369/2020, cujo conteúdo dispõe sobre a composição do CEPRAM/Alagoas. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres 784/2020 da segunda comissão, 784A/2020 da terceira comissão e 784B/2020 da sétima comissão. 825 e 834/2021 da segunda comissão, 835/2021 da sétima comissão e 836/2021 da 11ª comissão. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente, ocupa
à tribuna o deputado Cabo Bebeto. O orador volta a abordar acerca dos efeitos da pandemia no setor produtivo, na educação e na vacinação em Alagoas. Na ocasião, apresenta reclamações de pais e alunos da rede pública do Sertão Alagoano com dificuldades de acesso às aulas online pela falta de internet. A renovação do decreto governamental, que mantém o Estado na fase vermelha e com medidas restritivas de distanciamento social, também é questionado pelo orador, que volta a criticar os impactos da medida no setor econômico. Na sequência, o deputado Cabo Bebeto diz continuar recebendo relatos de comerciantes que estão fechando suas portas e demitindo funcionários, e cobra do governo de Alagoas ações de socorro à classe produtiva, discorrendo sobre o assunto. Em a parte, os deputados Silvio Camelo, Ronaldo Medeiros e Davi Maia se manifestam sobre o assunto. O líder do governo lembra que o Brasil bateu mais um recorde, com cerca de 3.600 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Avalia que o que está acontecendo hoje é reflexo do que deixou de ser feito pelo governo federal no início da pandemia, criticando as ações negacionistas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que não souberam conduzir a relação com países como a China, que detém a tecnologia e insumos para a produção de imunizantes. Segue assegurando que as pessoas estão morrendo em Alagoas e é um dos estados onde não há filas para UTI e onde não houve falta de oxigênio. O que está enfrentando-se uma guerra mundial e Alagoas tem se destacado no combate à pandemia. Também a parte do deputado Ronaldo Medeiros contribui com o pronunciamento do líder do governo, citando outro exemplo da falta de compromisso da União, o veto ao projeto de lei que previa a gratuidade de internet para estudantes e professores, além da distribuição de tablets para os alunos da rede pública. Questiona que o projeto custava 26 bilhões, mas o presidente Bolsonaro vetou, dizendo que não tinha recursos para investir na educação, observando que as ações do Palácio do Planalto em Brasília se refletem em todos os estados brasileiros. Ainda em a parte, o deputado Davi Maia fala que, apesar de reconhecer os erros do presidente Bolsonaro na condução da pandemia, sobretudo no que diz respeito ao atraso na aquisição das vacinas, ressalta que o governo de Alagoas gosta de criar fatos em suas redes sociais. O orador cita a divulgação por parte do Executivo, dando conta de que Alagoas é o único estado que ainda não apresentou filas de espera em UTI. Na oportunidade, o orador destaca um dado que julga altamente maléfico, que o governo fez questão de esconder, que foi publicado no site Poder 360, que Alagoas é o estado onde mais morrem pessoas nas UTIs, acrescentando que, segundo o site, de cada 10 pessoas internadas em UTI, 9 não sobrevivem. O índice é de 91,7% de mortes a cada 100 internos. São curados 8,3 pessoas. Em questão de ordem, o deputado Inácio Loyola parabeniza o deputado Marcos Barbosa pela passagem na presidência do CRB. Encerrada a hora do expediente, passe a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum, a número regimental para deliberar. Discutido em primeiro turno o projeto de lei 396/2020, aprovado em turno único, o requerimento 717/2020. Aprovados em primeiro turno o projeto de lei número 473/2021, projeto de lei complementar 83/2021 e projeto de lei número 369/2020. Discutidos em primeiro turno, projeto de resolução 75/2021, projeto de lei números 358, 396, 400/2020. Discutidas em turno único, indicações 800, 831, 833, 835, 836, 839, 843, 851, 856/2021 e o requerimento 719/2021. Quando da discussão do projeto de lei número 396/2020, o deputado Inácio Loyola se manifesta sobre a matéria de sua autoria, discutida em primeiro turno,
Projeto de lei número 396/2020, aprovado em turno único, requerimento de número 717/2020. Aprovados em primeiro turno, projeto de lei número 473/2021, com emenda modificativa número 01, contra o voto do deputado Davi Maia. Projeto de lei complementar 83/2021 e projeto de lei número 369/2020, discutidas em primeiro turno. Projeto de resolução número 75/2021, projetos de lei 358, 396, 400/2020, discutidos em turno único, indicações 800, 831, 833, 835, 836, 839, 843, 851, 856/2021 e o requerimento 719/2021. Quando da discussão do projeto de lei número 396/2020, o deputado Inácio Loyola justifica a matéria de sua autoria. É adiada a discussão do requerimento número 719/2021, a pedido do deputado Davi Maia. Encerrada a ordem do dia, em explicações pessoais, ocupa a tribuna o deputado Gaba Novaes. Informa que irá assumir a presidência da Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e Contribuinte. O orador elenca as ações que pretende realizar com o colegiado. Na sequência, o deputado Davi Maia registra o falecimento da doutora Fátima Amorim, do município de Cacimbinhas. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária na próxima terça-feira, a hora regimental, e encerra presente. É tudo que consta, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Deputado Francisco Tenório, para a leitura do expediente. Perdão, deputado Chico. A ata em discussão antecipadamente. Para discutir a ata, não havendo quem queira discutir ou impugnar, considero-a aprovada. Deputado Francisco Tenório, para a leitura do expediente. Desculpe. Projeto de lei ordinária 507/2021. Deputado Paulo Dantas. Considera de utilidade pública a Associação do Deficiente Físico de União dos Palmares, localizada na cidade de União dos Palmares. Projeto de lei ordinária 508/2021. Deputada Jó Pereira. Altera a lei estadual número 6771, de 16 de novembro de 2006, que dispõe sobre processo administrativo tributário, conforme preceitua a emenda constitucional de número 45 de 2019. Projeto de lei 506 de 2021. Autor Flávia Cavalcante. Altera a lei 8293 de 2020, que dispõe sobre a inclusão das pessoas com fibromialgia nas filas preferenciais em estabelecimentos públicos e privados e nas vagas de estabelecimentos especiais. Projeto de lei 505 de 2021. Cabo Bebeto. Estabelece a criação de um cadastro estadual junto ao PROCON para bloqueio de ligações e mensagens de telemarketing em telefones fixos e imóveis. Projeto de lei ordinária 504 de 2021, autor Cabo Bebeto, dispõe sobre a proibição de suspensão de serviços básicos e essenciais de fornecimento de água tratada e energia elétrica por inadimplemento durante crises sanitárias nacionais, inclusive a do coronavírus, Covid-19, no estado de Alagoas. Projeto de lei ordinária 503, 2021, deputado Cabo Bebeto, dispõe sobre o pagamento de aparelhos de monitoramento eletrônico pelos presos, apenados e ou sentenciados.
Projeto de lei veto total, número 26 de 2021. Autor, Poder Executivo Estadual. Mensagem número 12 de 2021, referente ao veto total ao projeto de lei 264 de 2020, que dispõe sobre a emissão de carteira de identificação estudantil, prevista no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Federal número 12.933, de 26 de dezembro de 2013, pelo Poder Executivo Estadual de Alagoas e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 509, 2021. Autor Ivan Beltrão. Considera de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Sustentável Filhos de Davi. Projeto de Lei Ordinária número 502, 2021. Autor Ronaldo Medeiros. Reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de Alagoas em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Indicação 862, 2021, deputado Galba Novaes. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, assim como ao secretário de Estado da Saúde, para sugerir a destinação de custeio para a Secretaria Municipal de Saúde no município de Anadia, Alagoas. Indicação 863 de 2021, autor Galba Novaes, pelo excelentíssimo senhor governador, assim como ao secretário de Estado da Saúde, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e ao diretor da Companhia de Saneamento de Alagoas, sugerindo a construção de uma barragem no município de Colônia de Leopoldina, Alagoas. Indicação 864 de 2021, deputado Galba Novaes, apelo ao governador do Estado, assim como ao secretário de Estado de Infraestrutura, sugerindo a pavimentação asfáltica do povoado Castro do Ituíba até o povoado Barra do Ituíba, em Porto Real do Colégio, totalizando 2,4 quilômetros. Indicação 865 de 2021, autor Galba Novaes, pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, assim como ao secretário de Estado da Saúde, para sugerir a destinação de custeio para a Secretaria Municipal de Saúde de Itaquarana. Requerimento 727 de 2021, autor Tarcísio Freire. Voto de pesar pelo falecimento no dia 25 de 3 de 2021 do senhor José Emanuel Ferreira. Era presidente do Núcleo de Atenção às Pessoas com Deficiência de Penedo, no DEP. Indicação 867 de 2021, autor deputado Cabo Bebeto. Apelo ao senhor governador do Estado e ao excelentíssimo senhor secretário de Estado da Fazenda para que empreendam esforços no sentido de estudarem a possibilidade de isenção do IPVA 2021 referente aos veículos que realizam transportes escolar, uma vez que desde o início da pandemia a categoria vem sofrendo com a redução de seus clientes, visto que a maioria das crianças está assistindo aula online, o que lhes traz enormes prejuízos. Indicação 868 de 2021, autor Flávia Cavalcante. Apelo ao governador Renan Filho e ao secretário de Saúde, Alexandre Aires, a abertura de novos leitos de UTI no Hospital Regional do Norte. Requerimento 728 de 2021, autor Flávia Cavalcante, requer a mesa na forma regimental a retirada do projeto de lei complementar número 82 de 2021 de minha autoria.
Parecer 704/2020, segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 672/2020, projeto de lei 331/2020. Autor, relator, Jó Pereira. Parecer pela aprovação. Parecer 627/2020, a segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 297/2020. Parecer pela aprovação. Parecer 625/2020 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 3274/2019, relator, deputado Jó Pereira. Parecer pela aprovação. Parecer 225 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 1954, relator deputado Francisco Tenório. Parecer pela aprovação. É o que consta o expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Francisco. Parecer 225 da segunda comissão, deputado relator Francisco Tenório. Autoriza o Poder Executivo a realizar exame de vista na criança que ingressar no sistema de ensino público do Estado de Alagoas. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 576/20, deputado Ricardo Nezinho, é o relator na 4ª Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Trata da mesma matéria e também conclui pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 832/2021. Agora já da 15ª Comissão de Saúde e Seguridade Social. O relator é a deputada Fátima Canuto, trata da mesma matéria. Também conclui pela aprovação. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Parecer 625/2020. Da segunda. (625/20). Relatora, nossa querida deputada Jó Pereira. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do deputado Galba Novaes, tombado com o número 254/2019, projeto de lei que dispõe sobre a prioridade de pessoas com acromatose, albinismo, na marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas no âmbito do Estado de Alagoas. O parecer da deputada Jó é pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Já deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 833/2021, da 15ª Comissão. Trata do mesmo projeto de lei, o relator agora a deputada Fátima, e também conclui pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 227/20,
Projeto de Lei 297/2020 institui a Semana Nacional da Saúde da Pessoa Idosa. O autor é o deputado Davi Davino Filho. O relator é o deputado Ivan Beltrão. E aí, o relator conclui também pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão. Coloque em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da 15ª Comissão de Saúde e Seguridade Social. É o parecer 831/2021. Trata do mesmo projeto de lei do deputado Davi Davino Filho. Institui a Semana Estadual da Saúde da Pessoa Idosa e o relator conclui pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 704/2020 da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 331/2020. A relatora é a deputada Jó Pereira e o projeto é do deputado Cabo Bebeto, que dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos ligados a fornecimento de alimentos no entorno dos hospitais UPAs e postos de saúde do Estado de Alagoas. O parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 1. Perdão. Tem emendas, deputado. Com emendas. Em discussão? Encerro a discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer com emendas e anexos. Parecer da 15ª Comissão, a relatora é a queridíssima deputada Ângela Garrote, trata da mesma matéria e ela também conclui pela aprovação do projeto de lei com as emendas propostas. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, escrita a hora do expediente. Bom dia, telespectadores da TV Assembleia. Bom dia a todos e a todas, servidores desta casa, todas as pessoas que nos assistem nos diversos ambientes e nos ouvem nos gabinetes, na galeria dessa casa, membros da imprensa que acompanham essa sessão, senhores deputados e deputadas, senhor presidente. Ocupo essa tribuna hoje para registrar um grande risco e como tal motivo de uma enorme preocupação. Precisamos juntos, os deputados dessa casa, sensibilizar a nossa bancada no Senado em primeiro momento e também na Câmara Federal. Senhor presidente, deputado Inácio Loyola, colegas deputados, demais deputados, eu falei sobre isso de forma muito rápida na última sessão, na quarta-feira passada, justamente aproveitando a oportunidade de termos um senador da República nos visitando, o senador Fernando Collor de Mello. No entanto, sinto necessidade, nesse momento, de insistir no tema, pois nós ainda estamos às voltas com discussões acerca do orçamento de 2021 do governo federal. E os valores retirados do IBGE para a realização do censo ainda podem ser recompostos pelo Congresso no decorrer desse ano. É importante dizer que o censo é uma ferramenta de Estado. Ele é aplicado no país, deputado Inácio, desde a década de 40. Na década de 20, nós tivemos um censo parcial, mas foi na década de 40 que ele se tornou lei. E desde então, ele é aplicado a cada 10 anos, com a contagem da população brasileira e a observação no campo, no território, nas cidades, na vida dos brasileiros, dos impactos das políticas públicas implantadas. Reduzir o orçamento de um censo que era para ter sido realizado em 2020 e não foi em razão da pandemia, é sinalizar para toda a sociedade brasileira que esse instrumento de controle, de monitoramento e avaliação de políticas públicas não é importante. O recurso inicial era de um pouco mais de 3
bilhões de reais. Foi reduzido para cerca de 2 bilhões a pedido ainda do Ministério da Economia antes de que o projeto da Lei Orçamentária Anual fosse encaminhado para o Congresso. E finalizou, deputada Ângela, com um valor de 71 milhões para a pesquisa aprovada no orçamento. Isso significa menos de 5% do custo requisitado e apenas serve para evitar o fechamento da rubrica orçamentária. Como eu disse na semana passada, isso apequena o planejamento no Brasil. Quem trabalha com políticas públicas setoriais de saúde, de educação, de habitação, de saneamento, e busca construí-las com base em dados, desenvolvê-las buscando o apoio da ciência e das evidências, sabe a importância de fazer o censo, principalmente porque esse censo vai avaliar uma década que iniciou o deputado Davi Maia em 2010, com uma curva ascendente de investimento em políticas públicas, mas que teve, infelizmente, a partir de 2015, uma crise econômica sem precedentes que gerou uma redução no investimento das políticas públicas, principalmente nas políticas públicas setoriais, e em 2020, o início de uma crise sanitária com consequências gravíssimas na saúde e na nossa economia. Os dados levantados pelo censo são extremamente importantes para que nós possamos construir novas políticas ou adaptar as políticas públicas já existentes em um período de pandemia e também no período de pós-pandemia. O censo é um instrumento de aferição de todas essas políticas públicas. Os dados levantados pelos pesquisadores nos mostram como os recursos foram aplicados, se os planos e programas desenhados e pensados pelos governos tiveram a eficácia desejada ou se fracassaram. O censo mede o impacto do gasto público na vida das pessoas, na vida de nós brasileiros, revelando, deixando transparecer, deixando claro o que deu certo, o que foi importante, que foi bem sucedido e merece ser continuado, ao mesmo tempo que nos mostra o que não foi bem sucedido, o que fracassou e precisa ser reavaliado. Segundo a matéria dos últimos noticiários nacionais, alguns senadores já se mobilizaram no sentido de rever essa redução de investimento, esse absurdo. E aqui eu cito o exemplo, o senador e líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, assegurou que o orçamento será ajustado para o censo de 2021, para que esse censo possa ser realizado. Inclusive, a informação, deputado Inácio, saiu na Rádio Senado. É necessário que os poderes constituídos em todas as esferas, a sociedade civil organizada, as entidades que trabalham com a ciência e com os dados, que sabem da importância do planejamento, se mobilizem para que esse orçamento seja recomposto, pelo menos no sentido de garantir a organização que antecede a execução da pesquisa, como compra de equipamentos, por exemplo, para que tão logo seja possível, principalmente com o avanço da vacina, o censo seja realizado com a adoção de todas as medidas sanitárias de prevenção, máscara, álcool em gel, distanciamento, sem colocar em risco o recenseador, nem os entrevistados, nem a população, principalmente com o uso de tecnologia, com a coleta de dados de forma híbrida, como sugerido pelo próprio IBGE, por telefone, por meio virtual e de forma presencial. Por isso, colegas deputados, eu faço esse pronunciamento hoje, no sentido de provocar a nossa bancada federal, no mínimo, a vigilância com relação ao assunto. Haja vista que o presidente do Instituto Brasileiro de Estatística, a presidente, uma mulher, pediu demissão. E até o momento, o Ministério da Economia não escolheu um nome para substituí-la, para comandar o IBGE. Lembrando, senhores deputados,
que o mercado está atento aos índices de inflação e na realização da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD. Afinal de contas, o IBGE é maior e é mais do que o censo. Lembro ainda que, ao colocar em risco a realização do censo, também estamos colocando em risco, deputado Inácio, a realização de um concurso, pela segunda vez, aberto pelo IBGE, para a contratação temporária de mais de 204 mil pessoas em todo o território brasileiro, distribuídas nos 5.297 municípios, em todos os estados do país, cujas provas já estão previstas para serem realizadas agora, no dia 18 e no dia 25 de abril. Nesse quesito, apesar da proximidade da data da prova, a dúvida ainda paira, só temos indefinições. O Instituto não recebeu a orientação se irá ou não realizar o certame e, se não for realizar, como serão devolvidas essas inscrições. O concurso do ano passado, que foi cancelado, apenas teve devolvidas as inscrições daqueles que solicitaram. Essas vagas de trabalho representam oportunidade de emprego formal em um momento tão difícil, além de fazer girar recursos importantes na economia dos pequenos municípios, das pequenas cidades. Eu vou aproveitar o momento e conceder uma parte ao deputado Inácio. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência é uma parlamentar com visão cosmopolita. Vossa Excelência traz hoje um tema muito importante. Vejam, senhor presidente, deputadas e deputados, os dados do IBGE são de uma relevância muito grande para um país como o Brasil. Eu comparo um censo do IBGE é um check-up que o ser humano vai fazer. Então ele faz diversos e diversos exames. E diante do resultado desses exames, evidentemente, vai se corrigir o que está não dando certo naqueles exames que foi feito. Então, nós precisamos fortalecer o IBGE. Da mesma maneira do IBGE, deputada Jó Pereira, nós temos órgãos relevantes, instituições relevantes, que estão sendo colocadas no estaleiro. Nós temos a Embrapa, nós temos o Denox, nós temos a Sudene, a própria Codevasf, que foi criada com o intuito de desenvolver o Vale do São Francisco. E hoje já foi para o Piauí e está ampliando sua área de atuação para a região norte. Ou seja, com isso, enfraquece os investimentos para o Vale do São Francisco. Eu quero dizer que fico muito feliz em ver uma parlamentar de Alagoas aqui preocupada não só com os problemas de Alagoas, mas com os problemas do Brasil. É inadmissível um governo não se dar prioridade, apoio a um órgão como o IBGE. Jamais poderemos enfrentar as diversas crises que enfrentamos sem a gente ter um diagnóstico desse país e o órgão competente para fazer esse levantamento, de levantar esses dados, é exatamente o IBGE. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que vamos mobilizar a nossa bancada federal para que a gente venha reparar isso que está sendo no nosso orçamento para 2021, em que o nosso IBGE está sendo penalizado com corte de recursos. Meus parabéns, deputada Jó Pereira, e muito obrigado.
Muito obrigada, deputado Inácio. Palavras muito apropriadas. Não podemos nunca prescindir do planejamento, imprescindível tornar o planejamento um acessório. Ele é peça fundamental e o IBGE, nesse contexto, é de extrema importância, né? E veja, Vossa Excelência, entidades como essa, como o IBGE, como a Embrapa, estão sendo, inclusive, postas sob risco de funcionamento com toda essa discussão acerca do orçamento que está sendo aprovado agora para 2021. Então, é necessário que a nossa bancada esteja atenta a tudo isso. Inclusive, em carta aberta agora, assinada por todos os seus integrantes, agora no dia 2 de abril, os 13 integrantes da Comissão Consultiva do Censo Demográfico defendendo a recomposição do orçamento destinado à execução da pesquisa do censo e a sua realização ainda agora no ano de 2021. Precisamos estar atentos para uma possível crise nesse estratégico instituto. Sabemos, deputada Ângela, deputada Fátima, deputada Flávia e deputada Cibele, sabemos que as mulheres em postos de decisão tendem a ser mais criteriosas e determinadas em fazer o melhor para todos, com um bom nível de assertividade no combate dos desafios, como apresentado pelas mulheres agora, durante essa pandemia, conforme foi registrado pela ONU. O pedido de demissão da senhora Suzana Cordeiro Guerra é um sinal de alerta. É um momento de todos nós voltarmos os olhos para o IBGE, para os problemas na execução desse importante e estratégico papel de municiar a todos os chefes de poderes executivos, membros do Parlamento, do Judiciário e da sociedade civil organizada, assim como a iniciativa privada de dados e de retratos do nosso país. Para um maior entendimento, principalmente dos telespectadores da TV Assembleia, eu esclareço que o Brasil se utiliza do sistema bicameral no Parlamento Federal, onde ambas as casas, Senado e Câmara, executam todas as funções legislativas, sem que nenhuma se sobreponha sobre a outra. Sem que nem o Senado nem a Câmara um se sobreponha sobre o outro. Mas existem funções que competem especialmente ao Senado Federal. O papel de representar as unidades federativas do Brasil. Para que nenhum estado e seus municípios se sobreponham ao outro, todos os estados, elegem 3 senadores pelo sistema majoritário, para mandatos de 8 anos, com renovação de 1/3 e 2/3 em cada eleição. Diante disso, a Casa é composta por 81 senadores e senadoras, sendo desses 81, deputado Davi Davino, 3 deles são alagoanos. Na estrutura bicameral do Parlamento Federal, nós podemos observar, de uma maneira singular, que a Câmara dos Deputados representa o povo, o Senado, os estados. A Câmara defende os interesses dos cidadãos representados em sua igualdade, sendo cada estado representado proporcionalmente à sua população em relação à população do Brasil, contando a bancada alagoana nesta Câmara com 9 deputados de 513 cadeiras. O Senado é o guardião dos interesses federativos, vela pelo desenvolvimento harmonioso da federação. E por ser, deputado Inácio, o guardião da federação, deve buscar garantir o desenvolvimento dos estados, prezando pela execução correta das políticas públicas, garantindo-lhes continuidade, avaliação, monitoramentos constantes, sempre buscando alcançar os resultados pretendidos quando da sua elaboração. A duração de 8 anos do mandato de cada senador e sua alternância, que implica na permanência de pelo menos 1/3 desses senadores por estado, garante que a instituição permaneça de uma legislatura anterior no Congresso para outra, ela permaneça atenta, com parte dos seus senadores vigilantes aos interesses de médio e longo prazo das unidades federativas. Assim, senhoras e senhores telespectadores, colegas deputados e deputadas, todos nós que priorizamos planejamento como eu,
E as políticas públicas não podemos nos calar diante da possibilidade de, por falta de recurso no orçamento, o estratégico levantamento do censo a cada 10 anos não seja novamente efetuado em 2021. Isso teria um grande risco. Como eu já disse, e por isso é o motivo de estar aqui hoje, senhor presidente, é um grande risco, principalmente para um estado como o nosso, principalmente para Alagoas, que precisa dessas informações, precisa desses indicadores para ser prioridade, mais do que nunca, no pós-pandemia e nas sucessivas crises econômicas, no combate aos nossos problemas, por meio de aporte de recursos federais de forma prioritária, oriundos por compreensão dos dados, dos números de um estratégico censo devidamente atualizado. E quando falamos do IBGE, um órgão importante no levantamento, na análise desses dados que norteiam a construção e o monitoramento das políticas públicas, de projetos e programas de governo, estamos falando de um órgão essencial para que o Senado cumpra a sua missão. Como guardião do desenvolvimento sustentável dos estados e seus municípios, ele execute uma de suas principais missões, a de garantir efetividade, continuidade e eficiência das políticas públicas que geram desenvolvimento, principalmente daquelas que perpassam governos. Eu faço um apelo aos nossos deputados federais, mas faço de forma especial a cada senador e a cada senadora, principalmente aos senadores alagoanos, através desse pronunciamento, como através de outros caminhos e iniciativas aprovadas por esse parlamento. Senhoras e senhores senadores, se não der para atender nesse ano tudo o que for necessário, que se repasse pelo menos, deputado Davi, os valores das compras, da estrutura, da necessidade de estrutura, principalmente tecnológica e logística, para que, garantindo todo o resto em 2022, o censo seja realizado. Agora, nesse cenário, após todos os reflexos de sucessivas crises econômicas, administrativa, sanitária, mais do que nunca, esse país precisa da realização de um censo. O IBGE tem que ser uma das prioridades do hoje e do amanhã, para nortear com dados as nossas decisões. Registrado o apelo, senhor presidente, eu peço inclusive outros impossíveis encaminhamentos, já pedindo o apoiamento dos pares, que a partir dessa casa, nesse sentido, nós possamos preservar o Instituto e a sua estratégica atuação. Levantamento de dados, diagnóstico, planejamento, planos estratégicos, planos táticos, planos de execução, todos contemplando as etapas de curto, médio e longo prazo, com metas e prioridades, revisões e muita responsabilidade. Isso é o que falta no país. Chega de improviso, chega de populismo, de obra de fachada, de ações desconectadas com as reais necessidades do nosso povo. Chega de lançar e renomear programas de governo meramente para realizar propagandas, belas propagandas, mas na maioria das vezes inócuas no seu poder de transformação, todas esquecidas e descontinuadas em um novo governo. É urgente uma correção de rota em todo o país. E nessa correção de rota, rumo a um futuro de desenvolvimento sustentável e socialmente justo, o IBGE e os seus frutos são indispensáveis. O Brasil, nesse momento, já perde muito. São mais de 330 mil vítimas, vidas perdidas, investimentos perdidos. Perdemos credibilidade, perdemos emprego. Não podemos perder ou adiar para um futuro incerto a realização do nosso censo. Encerro, senhor presidente, com um apelo que consta na carta aberta assinada pelos ex-presidentes do IBGE. Carta que faço questão de anexar
a esse pronunciamento e colocar à disposição dos colegas e colegas deputados e também à disposição dos membros da imprensa. E vou ler o alerta. Abro aspas. Instamos aos senhores senadores e deputados, membros da Comissão Mista do Orçamento, que preservem os recursos do censo e não deixem o país às cegas. Meu muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, deputada Jó, parabéns pelo pronunciamento. Deputado Bebeto e deputado Inácio, Vossa Excelência ficarão para explicações pessoais, em virtude do horário, tá? Deputado Francisco Tenório para verificação de quórum. Deputado Inácio. Chico, verificação de quórum. 22 deputados presentes, senhor presidente. Havendo um número para deliberar, inauguramos a nossa ordem do dia. Item 1. Projeto de resolução, votação em primeiro turno do projeto de resolução 75/2021. Ok, deputado Inácio para amanhã. De autoria do senhor deputado Paulo Dantas, concede encomenda de mérito legislativo Tavares Bastos ao médico veterinário Gilmar Siqueira de Miranda pelos relevantes serviços prestados como médico veterinário da Sociedade Alagoana. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de lei, deputado Silvio Camelo, é o projeto 358/2020. Votação dispõe sobre a instituição do Dia Estadual dos Atletas Masters, a ser comemorado anualmente no dia 11 de novembro. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, projeto de lei número 396/2020, deputado Inácio Loyola, dispõe sobre a criação do Dia Estadual do Vaqueiro no calendário de eventos do Estado de Alagoas. Parabéns, deputado Inácio. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, projeto de lei 400/2020, do deputado Cabo Bebeto, dispõe sobre a criação do Dia Estadual dos Corretores de Seguro do Estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única das indicações. Indicação 800/2021, deputada Cibele Moura. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 831/2021, deputada Jó Pereira. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 833/2021, deputado Cabo Bebeto. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 835/2021, deputado Davi Davino Filho. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 836/2021, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 839/2021, deputada Fátima Canuto. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 843/2021, deputado Paulo Dantas. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 851/2021, deputado Gilvan Barros. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 856/2021, deputada Ângela Garrota. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei... Discussão do projeto de lei número 83/2021. Em discussão? Questão de ordem, presidente. Tem um requerimento meu na mesa. Sim, mas não é sobre o projeto de lei 369? Antes de discutir ele, a gente vota o requerimento. Ok? Ainda em discussão? Oi? Para discutir. Para discutir. Senhor presidente, mais uma vez eu venho me posicionar a respeito do projeto de lei número 83, de autoria da Defensoria Pública. De novo, ressaltando a importância da Defensoria Pública no Estado de Alagoas, ressaltando a importância de concurso para o órgão, mas eu não posso me posicionar favorável a um projeto que, em período de pandemia, irá trazer mais gastos e aumento de salário aos defensores públicos, inclusive estourando o teto, que o que o projeto visa é justamente que eles sejam remunerados sobre férias não gozadas, e os defensores têm 60 dias de férias. Então eu não posso, apesar de entender toda
boa intenção, toda necessidade, que os defensores estão se dividindo em várias cidades, mas esse não é o momento para uma discussão de um projeto como esse. Em um momento que o comércio está fechado, que os índices de desemprego de Alagoas atingem os níveis máximos, nós não poderíamos estar discutindo mais gasto para o governo. Precisamos analisar o impacto orçamentário e financeiro desse projeto. Não podemos esquecer que no final do ano passado nós votamos às pressas um aditivo do orçamento, um aditivo do orçamento da Defensoria Pública, porque o orçamento para que ela foi destinado não serve, não é suficiente. E isso irá acontecer de novo, e agora nós estamos aumentando mais ainda o gasto da Defensoria em um momento de pandemia, em um momento de crise econômica, de crise fiscal e de desemprego. Então, eu acho que esse não é o momento, por isso que eu me posiciono contra. Muito obrigado, presidente. Por nada, deputado. Para discutir, deputado Cabo Bebeto. Senhor presidente, eu entendo as alegações do deputado Davi Maia, mas sendo bem pragmático, eu acredito que a ausência ou as férias de algum defensor fará mais falta ainda. E eu vejo como natural pagar as férias do funcionário para que ele trabalhe. No serviço privado ele faz isso bastante, no estado é que tem tanta dificuldade. Eu acho que mais caro é aquele defensor, aquele funcionário que não produz. Eu vejo a defensoria como órgão atuante e, apesar dessa incrementação salarial que termina afindando nisso, eu reconheço, como eu disse, as alegações do deputado Davi Maia, mas reconheço a necessidade e que é uma demanda justa. Sim, se ele não vai gozar as férias e vai trabalhar durante elas, mais do que natural que ele receba por isso. Só isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Bebeto. Deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu também comungo das ideias do deputado Bebeto e acho que a Defensoria Pública é um dos órgãos mais importantes que nós temos em prol da defesa da sociedade, da cidadania e principalmente daqueles mais pobres, e que, se o defensor ele coloca à disposição de trabalhar mais, produzir mais, não vejo nenhum problema. É uma despesa que tem que ser feita, é uma despesa que beneficia as sociedades mais carentes. Então, acho que é correto esse projeto e voto favorável a essa questão. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, eu quero concordar com a posição do deputado Silvio Camelo e do deputado Cabo Bebeto. A Defensoria Pública, não só em Alagoas, mas no Brasil, além da carência de profissionais para atender a população carente do Brasil, eles fazem esse trabalho como um verdadeiro sacerdócio. Um verdadeiro sacerdócio. Principalmente a Defensoria Pública aqui de Alagoas. Conheço todos os profissionais, eles são extremamente capacitados e determinados para defender essa população carente do nosso Estado. Por conta disso, eu concordo plenamente, voto favorável e, como disse, comungo com o pensamento do deputado Cabo Bebeto, como também do deputado Silvio Camelo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado. Encerrada a discussão. Item 15. Redação do vencido ao projeto de lei número 473 de 2021, que autoriza a Defensoria Pública a conversão de férias em abono pecuniário e o pagamento de indenização de férias. Em discussão, encerro a discussão. Esse é o projeto, Vossa Excelência discutiu o projeto errado. O projeto é esse. Pois não? Só fazer uma ressalva, presidente, que o gabinete também solicitou à Defensoria Pública o impacto orçamentário e financeiro dessas medidas, que até hoje não foi encaminhado. Muito obrigado. Muito bem. Item 16. Projeto do deputado Davi Maia. Temos o requerimento à mesa sobre eles. É o da CEPRAMI. Deputado Davi, O deputado Davi Maia solicita, não havendo oradores interessados em discutir o projeto, nós passemos direto para a votação. Esse é o projeto de lei número 369, que
altera a redação do artigo 5º da Lei Delegada número 21, de 4 de abril de 2003, que dispõe sobre a composição do Conselho Estadual de Proteção Ambiental. Esse projeto visa colocar 2 cadeiras para a indicação do Poder Legislativo. Ok? Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, passamos para a votação do projeto de lei número 369 de 2020, do deputado Davi Maia. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tem emenda? Não, né? Ok. Então, vamos lá. Item 17. Discussão do primeiro turno da resolução número 60, deputado Bruno Toledo, que concede comenda levo vivo ao senhor Wellington Pinheiros dos Santos. Em discussão? Encerra a discussão. Item 18. Projeto de lei 266 de 2020, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo, que considera utilidade pública a cooperativa dos pequenos produtores rurais do Vale Mundaú. Em discussão? Encerra a discussão. Item 19. Projeto de lei 454 de 2020, de autoria do senhor deputado Du Ronalds, considera as atividades religiosas como essenciais ao atendimento das necessidades da comunidade em circunstâncias que justificam a decretação do estado de emergência ou calamidade. Em discussão? Encerra a discussão. Item 20. Projeto de lei 423, de autoria do Ministério Público, que eleva para a segunda instância as promotorias de justiça das comarcas de Giraldo, Pociano, Mata Grande, São José da Tapera e Feira Grande. Em discussão? Encerra a discussão. Discussão única da indicação número 866 de 2021. Deputada Ângela Garrote. Em discussão. Deputada Ângela. Encerra a discussão. Superamos a nossa ordem do dia. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência, fazer uso da palavra, caso queira. Bom dia, senhor presidente, todos os colegas. Comentar um pouco sobre o discurso, sobre o decreto ontem governamental, o anúncio do decreto, né? O governador flexibilizou a abertura de bares e restaurantes, 50% durante a semana, né, nos horários até às 16 horas. Então, de segunda a sexta, esses empreendimentos poderão funcionar para a consumação no local com até 50% da sua capacidade. De forma bem prática, um restaurante que tenha 10 mesas poderá funcionar com 5 mesas de segunda a sexta. O que eu fico sem entender é porque não sábado e domingo também, já que a quantidade de pessoas está controlada, está limitada. Não vejo porque pode sexta e não pode sábado, porque pode segunda e não pode domingo, já que está se controlando a ocupação das casas. É um pouco como eu disse, deputado Davi Maia, é aquele quebrar as pernas e lhe dar as muletas. Foi um avanço, pequeno avanço, sim, vai minimizar, sim, mas que as pessoas não esqueçam que, por exemplo, poderia ser muito mais justo abrindo sábado e domingo. Sinceramente, não tem justificativa alguma para dizer porque pode sexta e não pode sábado. Não tem, já que, repito, a quantidade de pessoas está limitada. Ele ontem, inclusive, eu assisti um pouco da live que ele fez ontem, ele falou, alguém questionou a questão dos músicos, ele disse, não, os músicos não estão proibidos de tocar. Não, de tocar está proibido mesmo, não. Aí era porra, né? O cara proibiu o cara até de tocar. O cara pode tocar em casa, porque no bar o cara não podia, no restaurante o cara não podia, festa o cara não podia. Aí dizer que nunca impediu, é justamente esse posicionamento do governador que a gente tem questionado, porque vocês conhecem músicos, e semana passada algum músico estava trabalhando, estava tocando, só se for na casa dele, ou fazendo alguma live em casa. Hospital de campanha remontado, mas continua sendo subutilizado, como eu já falei aqui algumas vezes. São 142 leitos, chegou a ter 40 ocupados. No momento, ontem, quando ele falou, tinha 20. Se isso não é subutilização, eu sinceramente não sei o que é. E enquanto a gente continua recebendo denúncias e imagens
do HGE. Recorrente esse problema no HGE e recorrente essa subutilização do hospital de campanha. Eu não sei a quem interessa se usar 20%, 30% daquele hospital. Não sei, sinceramente, eu me pergunto qual é o objetivo disso. Não se usar toda aquela estrutura ou boa parte daquela estrutura para salvar vidas. Deputada Ângela, se não for para apresentar bons números, realmente não tem outra justificativa. E a gente continua, e vocês devem estar recebendo denúncias sobre a questão dos tomógrafos aqui em Maceió, principalmente. Tomógrafo é uma reclamação diária. Eu tenho áudio, eu ligo para as pessoas. Não é fake, não. Tomógrafo do Metropolitano quebrado desde a inauguração do hospital. Ou parcial inauguração do hospital. Desde o começo, o tomógrafo do hospital Metropolitano está quebrado. Quem disser que é mentira, se quiser, tem até 14 horas para me mostrar que eu estou mentindo. Até as 14, porque depois é capaz de trocar um aparelho com outro hospital. HGE, há meses a gente recebe relatos que também está quebrado. Idosos no corredor aguardando esse exame. Inclusive tem um caso de uma cidadã que ela falando que o pai dela teve um AVC, estava na HGE, teve alta, não fez a tomografia, com 3 dias, Covid, foi para o Metropolitano, está esperando o tomógrafo, está 19 dias esperando. Já se comprometeu em pagar uma ambulância privada, fazer o exame particular e o Estado não libera. Vai sair com o cidadão de lá para o HGE para fazer o exame. Esperar a boa vontade do Estado administrar a situação para resolver o problema do pai dela. E a gente ouve os relatos que quem está conseguindo fazer pelo Estado está tendo que ir para o Hospital Veredas. HGE Veredas. O Hospital da Mulher, tem aqui um áudio da mãe de um amigo meu. Ela estava no 4º andar internada, não podia descer para fazer tomografia, não podia descer. E ele sem entender o porquê. Aí foi fazer no HGE. Aí ele se perguntou, minha mãe não pode descer, mas pode ir para o HGE. Quando chegou no HGE, disse, não, é porque o de lá está quebrado. A mentira que estavam dizendo era que não podia descer para tomografia, mas pode descer para o HGE. E são pessoas que se disser que está mentindo, eu ouço todo mundo por termo, ou faço o boletim de ocorrência, não tem problema. Mas essa é a verdade da saúde aqui em Alagoas. Do discurso de uma coisa, da mídia de outra e da realidade de outra. É isso aqui que nós, enquanto deputados, precisamos falar, mostrar e combater. Por mais que a gente seja parceiro do Executivo, as pessoas estão morrendo. Pô. Não é possível que a gente não esteja vendo isso. Ou só eu esteja recebendo esses relatos. Chega até a ser cansativo eu falar de novo de hospital de campanha, de propagandas falaciosas, de inaugurações incompletas. Vocês também estão recebendo isso aí, vocês também estão ouvindo isso aí. Eu tenho aqui o áudio, dia 2 de março, a mãe dele não conseguiu fazer a tomografia no Metropolitano, no Hospital da Mulher. E ele já disse, se quiser, Bebeto, eu sou testemunha. Metropolitano, falei com a mulher, saiu ontem na imprensa. E eu disse a ela, cuidado para não ir para a HGE e fazer raio-x. O que é que estão fazendo, deputada Ângela? É raio-x no lugar de tomografia. Porque, a princípio, tomografia só no Veredas. O resto estão enganando vocês. Mas se eu estiver faltando com a verdade, é só me mostrar. É só mostrar que eu reconheço, não tem problema nenhum. O que eu não vou ser aqui é hipócrita. Está vendo uma coisa e falando outra. Ou está pregando uma coisa e fazendo outra. Eu não tenho esse costume. Eu não tenho esse costume. Posso até falar demais, mas hipócrita eu não sou. 38 dias no Hospital da Mulher sem fazer a tomografia. Isso são relatos que a gente tem recebido, deputada João Pereira. E tem hora que eu não sei mais nem o que dizer ao cidadão. Não sei, sinceramente, eu não tenho mais o que responder. Espero que essa casa desperte para esses problemas. A população precisa da gente. E eu preciso também dos senhores para que a gente melhore ou amenize esse problema da saúde aqui em Alagoas. E que o alagoano, quando receber a sua primeira muleta, não esqueça quem quebrou as 2 pernas dele. Não, isso é muito importante. O povo tem memória muito curta.
mas eu espero que algumas cicatrizes, deputado Paulo Dantas, que às vezes ficam, sirvam pelo menos para lembrar pelo que ele passou. Por hoje, só era isso, senhor presidente. Eu espero que amanhã a gente venha realmente trazer boas notícias, trazendo a verdade por parte do Executivo aqui do Estado. Obrigado, deputado. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculta a palavra o deputado que queira fazer uso. Deputado Silvio Camilo, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, queria parabenizar o trabalho que o governo do Estado vem realizando nesse enfrentamento à pandemia. Foi reaberto o hospital de campanha, que é um hospital de retaguarda, senhor presidente, para que, dentro da necessidade que venha a se apresentar, as pessoas sejam encaminhadas para o hospital de campanha. É um hospital que vai dar justamente uma maior flexibilidade para o tratamento dos doentes de Covid-19. Não é um hospital para estar cheio, senhor presidente. É um hospital para ser utilizado nas necessidades. Isso é que é importante. Queria dizer que Alagoas está na fase da estabilidade. Estamos na fase em alta, junto com mais estados, e agora Alagoas faz parte dos 10 estados, segundo os dados que foram apresentados ontem no Jornal Nacional, com a questão de estabilidade. Alagoas está sendo um dos estados que mais tem vacinado, dentro, claro, do cronograma de vacina que tem chegado ao estado de Alagoas. Isso é muito importante e é fruto do trabalho, não só do governo do estado, mas também das prefeituras, que têm feito um esforço gigantesco para rapidamente imunizar a nossa população. E vamos adiante, vamos enfrentando essa pandemia, e à medida que for surgindo mais vacinas, a tendência é que se baixe o número de pessoas infectadas, se baixe também o número de internações e mortes. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos em frente. Vamos em frente. Palavra facultada ao deputado que queira fazer uso. Não havendo mais oradores inscritos, nem deputados que queiram fazer uso, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.